Nesta altura da vida, a humanidade descobriu, assustada, que o planeta corre perigo. É preciso barrar a devastação das florestas, das matas. É preciso, se possível, replantar em áreas devastadas. Aqui, nos trópicos, aqui, neste lugar, na segunda metade do século XIX, ocorreu uma das mais belas experiências de reflorestamento que a humanidade conhece. Os 150 anos do Parque Nacional da Tijuca, uma floresta que mora numa cidade. É o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Nós estamos na Mata do Pai Ricardo, um dos poucos remanescentes da Mata Atlântica original aqui do Rio de Janeiro. Este jequitibá, que tem aproximadamente 1000 anos, é a maior árvore do Parque Nacional da Tijuca. Foi por causa de árvores como esta que a floresta foi devastada. Primeiro por causa da madeira, depois por causa do carvão, em seguida por causa do café. Nossa esperança é que todas as árvores consigam chegar a esse tamanho. Ana, conte um pouco da história desse parque antes e depois da interferência humana. É uma história muito rica, muito bonita e que realmente se divide entre antes e depois do homem, né? Originalmente uma floresta muito bonita, muito rica em fauna e flora e que era frequentada apenas pelos índios, porque eles não moravam aqui, vinham apenas coletar frutos e caçar, e pelos naturalistas, né? Depois, com a chegada, com a colonização maior, ela começou a ser explorada lentamente, né? Primeiro vieram pequenos engenhos de cana-de-açúcar, algumas monoculturas pequenas e, finalmente, no século XIX, veio o ciclo do café. Com o ciclo do café, o cenário mudou completamente, porque aí as florestas foram impiedosamente colocadas abaixo. Em meados do século XVIII, após o esgotamento do ciclo do ouro nas Minas Gerais, iniciou-se uma nova fase na economia colonial, a da cultura do café. As primeiras mudas chegaram à cidade do Rio de Janeiro em 1763, vindas do Pará. Qual é a história da Floresta da Tijuca? Qual é o charme da Floresta da Tijuca? Inegavelmente ela tem um charme inigualável, que nenhuma outra tem, que é decorrente da própria história da Floresta da Tijuca. É importante observar a chegada do café no Rio de Janeiro por volta de 1760 e logo em 1763 o Rio de Janeiro se torna capital do Brasil, com uma estimativa de cerca de 40 mil habitantes. E o café ele começa a ser cultivado bastante aqui nas áreas da Tijuca e logo vai se aproximando das áreas do maciço da Tijuca. Existia uma crença de que o café deveria ser plantado em mata virgem. Isto levou a cafeicultura a se espalhar rapidamente por grande parte do maciço da Tijuca, o que causou forte desmatamento. E com isso vieram muitas pessoas morar aqui dentro, né? No século final 17 e 18, eram 6 Marias que foram se dividindo
em grandes fazendas. Com o ciclo do café, começaram a ser fazendas menores e chácaras e alguns sítios. Então, todo o maciço da Tijuca e do Três Rios foi dividido em fazendas para essa exploração. O que aconteceu? O Rio de Janeiro começou a ter problemas seríssimos de clima. Zé Augusto, fale um pouco por que esse Parque da Tijuca é tão famoso, tão importante. Enfim, fala um pouco da importância histórica desse parque aqui. Olha, que esse parque é um tesouro, todos nós sabemos, mas eu fico me perguntando por que ele é tão famoso, por que ele identifica tanto a cidade do Rio de Janeiro. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a maior floresta urbana do mundo. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos o Parque da Pedra Branca, que é quase 3 vezes maior do que esse. A cidade de São Paulo, que ninguém identifica São Paulo com floresta tropical, tem um parque da Cantareira que é quase o dobro desse parque aqui. Então não é tanto a questão do tamanho, mas é a localização na paisagem cultural da cidade, né? Essa floresta ela é muito grande, 4.000 hectares, no coração da cidade, no coração do Rio de Janeiro, e ela repercute nas regiões que se confundem com toda a identidade do Rio. Ela chega na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela passa, obviamente, é uma parte muito importante do Cristo do Corcovado. As trilhas são mais ou menos como essa? Ou são diferentes cada uma? As trilhas sinalizadas do parque tem mais ou menos esse padrão, em termos de largura. Exatamente. E ela é toda sinalizada desde a entrada do parque. Lógico que existem fragmentos dela. O primeiro trecho se chama Trilha dos Estudantes, que é muito frequentada por estudantes. O segundo trecho se chama Trilha dos Bancos, porque ali tem os bancos onde dizem que a Princesa Isabel ficava sentada para descansar. Quantas trilhas tem no parque? Qual é a distância que elas cobrem? E a gente está estimando aproximadamente 40 quilômetros de trilhas sinalizadas, só de trilhas sinalizadas, fora as que não são abertas ao uso público, que são destinadas mais no sentido da administração, de questão de, às vezes, de fogo, entendeu? Nos primeiros séculos, a relação com a floresta era uma relação mais utilitária, mais pragmática. Quando os portugueses começam a se estabelecer aqui, depois também da tentativa francesa, né, quando a cidade de São Sebastião é criada, obviamente essa floresta, essas encostas florestadas, elas eram a fonte da madeira, elas eram a fonte da água. Então essa identificação era muito forte. E tem uma outra identificação curiosa que eu chamo a atenção em pesquisas, que é a floresta como refúgio. Porque quando o Rio de Janeiro era invadido por piratas, por exemplo, tem a famosa invasão em 1711 do corsário francês Drouin, a elite da cidade, inclusive o bispo da cidade, foge e se esconde nas cavernas e montanhas aqui da floresta. A mata nativa tinha árvores como essas que estão aqui atrás da gente, enormes, grandes, e foi tudo devastado, é isso? Quase tudo devastado. Você ainda tem alguns remanescentes de mata nativa, mas a maior parte da floresta da Tijuca é reflorestada. As consequências desse desmatamento não tardaram e o abastecimento de água na cidade foi afetado drasticamente. Foram vários períodos de estiagens, sendo as mais longas as secas dos anos de 1824, 1829, 1833 e 1843. O que hoje é o parque, além da floresta, porque são 6 florestas que compõem o parque, mas era toda essa região que levava água para a cidade do Rio de Janeiro, não só para os bairros em volta, como por centro, cujas águas vinham do rio Carioca, que nasce no pé
embaixo, no sopé do Corcovado. Com isso, foi visto que precisava se reflorestar. O homem tinha que tomar uma iniciativa. As primeiras datam ainda da época de Dom João VI, que foi o desapropriamento dos grandes mananciais, dos lugares que tinham mananciais. Depois, com o tempo, começaram pequenas desapropriações, até que, finalmente, em 1861, D. Pedro II, movido não só por pedidos populares, como pela ação do Bom Retiro, o Barão de Bom Retiro, que era ministro na época, e que tinha 3 residências aqui dentro, resolveram, então, começar a desapropriar todas as casas, todas as residências do Alto. E, com isso, começou-se o processo de reflorestamento.